Vamos aplaudir a Jesus. Pode se sentar, por favor. Que a graça e a paz do Senhor estejam com os irmãos. Amém. Eu estou grato a Deus por estar aqui já pela segunda vez. Estou feliz em poder sentir a presença do Espírito Santo junto com vocês. Eu sou meio difícil de ir em outra igreja. Eu vou só em 2 igrejas, 3 com essa agora. Durante 28 anos, na região do Jardim Moreira, eu só frequento, claro, temos a nossa igreja, eu só frequento 3 igrejas. E costumo dizer que os pastores são meus amigos. Um é o pastor Hermes, aqui da Pentecostal da Bíblia, o outro é o pastor Luiz, Restauração do Judá. E a outra agora é esta, os dias que eu não tenho. O pastor Luiz é domingo de manhã, eu não tenho, estou com ele. Sábado eu não tenho, vou no pastor Hermes, não é todos os sábados. De sexta eu não tenho. Resumindo, que dia que eu tenho culto? Estou igual a católica, só domingo à noite. Glória a Deus. Nós temos de quinta, segunda, quinta, sábado à tarde e domingo à noite. Graças a Deus. E para que eu possa voltar, irmãos, em uma congregação, eu preciso sentir a presença do Espírito Santo no lugar. Hoje não vale mais a pena você perder o tempo em algum lugar que você está vendo apresentações e show em cima de um púlpito. E foi falado aqui nesta noite, como pastor, eu também não canto, eu adoro ao Senhor, porque o Senhor não olha para minhas vestes, se eu estou bem vestido, se meu terno é de 1000 ou se é de 100. Ele olha para dentro do meu coração. E se nos dias de hoje as igrejas estivessem cheias de pessoas verdadeiras, a Bíblia estaria mentindo. Porque Jesus, ele ainda procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Deus recebe da nossa maneira. Quando cantamos bem, que temos aí um talento que Deus nos dá na nossa voz, com a voz do servo de Deus, das irmãs, louvado seja Deus por isso. Mas quando Deus dá uma voz igual a mim para cantar, e que a igreja muitas das vezes tem que ouvir, mas se você faz de coração aquilo que é o seu melhor, glória a Deus, Deus o recebe. Então eu estou grato a Deus por mais esta congregação que Deus preparou, para que eu pudesse nas sextas-feiras, nem todas, mas as que Deus preparar a mim. É sério, se eu estiver em casa, eu estaria aqui. Alguma semana eu fico para Nazaré Paulista e não dá para me vir mais. O Senhor seja louvado. Eu quero entrar na palavra, porque é a palavra de Deus que nos alimenta e acrescenta também a nossa fé. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estou com uma Bíblia emprestada aqui da minha esposa.
E eu achei que era só bolsa de mulher que tinha bagunça. Papel tem, mas Bíblia de mulher também tem. Eu nunca vi, ela vai ler, vai marcando tudo. Eu deixo a minha Bíblia orando na igreja. Quando eu chego à noite, ela já está. É brincadeira. É que todos os dias pela manhã eu estou à igreja, das 9 à 1 da tarde. Eu já deixo lá para estudar durante o dia. Livro de Gênesis. Vou procurar ser rápido, porque eu não gosto também de ficar enchendo linguiça na mensagem. Gênesis capítulo 12. É o que Deus colocou em meu coração. Das maioria das vezes, quando eu vou cultuar, adorar a Deus, eu nunca preparo uma mensagem. Quando se é convidado, a gente tem aquele capricho. Mas eu gosto de uma palavra revelada quando alguém nos convida assim, e Deus já coloca no seu coração, porque ele é quentinho. Eu estive pregando no Congresso das Assembleias de Deus do Estado do Paraná 3 dias. E eu preparei sermão para os 3 dias. É um dever, uma obrigação do pregador. E eu contei esses dias em nossa igreja. Era um trabalho que se reunia ali bastante cidades pequenas para um encontro só. Tanto é que o almoço foi matado um boi para servir para o povo. Fiz um sermão, estudei uns 3, 4 meses, sabe? Quando você fala, vou arrebentar. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Pensa num papagaio na areia quente sapateando. O dia que Deus fecha a torneirinha e você fica sapateando. E um trabalho abençoado. E sermão bonito. Oh, meu irmão. Tudo porque Deus falou no meu coração. Pode encostar o sermão que hoje eu vou trabalhar. E eu falei, eu vou encostar o sermão e vou pregar o quê? Se eu tenho. É rápido essa história para você ter ideia. Havia um presbítero no púlpito, irmãos, era uma pessoa deficiente. Um olho dele era aqui e outro aqui. Uma pessoa com o rosto todo. E durante os 3 dias eu vi ele no púlpito e ninguém nem lembrou dele. Lembrou, eu levei outros pastores comigo. E já estava chegando ao final do 3º dia, no domingo. E eu já tinha sapateado igual papagaio na repente. Deus fechou a torneirinha. Deus queria mostrar, me ensinar que é Ele que faz, não nós. E eu olhei para o púlpito e vi aquele irmão, já tinha. E Deus falou assim, deu oportunidade a ele. A igreja lotada. E na hora eu falei, vem cá, meu irmão. Aí ele veio. Você quer saber para ele ler, irmão? Ele postava a Bíblia assim, ó. E ele veio todo torto, pegou o microfone. Falou, irmão, tem uma liberdade. Oh, meu irmão. Ali estava a resposta daquele trabalho. Aleluia. Quando aquele homem começou a cantar, Deus abriu a torneirinha que tinha fechado para mim na vida daquele moço. E a glória de Deus foi tremenda. Havia centenas de jovens em culto, que se reúnem muitos jovens de diversos lugares. É difícil, o jovem vai, eles não vão para adorar, eles vão para encontros, desfiles. E aquela juventude começou a chorar, se abraçar, falar em línguas estranhas. Aí Deus falou no meu coração, é assim que eu faço, com mais humilde eu manifesto a minha glória. Eu aprendi uma lição tremenda, não que eu estava errado, mas sabe quando o nosso coração pensa, poxa, vou pregar para uma multidão, coisa linda. Quando Deus não quer fazer, meu irmão, não adianta. Só que quando Deus quer trabalhar também, você dá um glória.
e Ele manifesta o seu poder. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 e o 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Dentro desse texto, Deus nos dá um entendimento sobre a obediência. Quando Deus ele estava falando com Abraão, lá em Ur, Deus tinha um projeto preparado para Abraão. Nós, seres humanos, nós acreditamos muito no nosso presente. Queremos viver o nosso presente e nos preocupamos com o nosso futuro. O dia de amanhã, para Deus, já aconteceu. Eu costumo dizer que Deus ele não foi ontem porque é passado. Passado é foi. É presente. Vai ser futuro. Mas em sua grandeza, Deus é ontem. É hoje. E Deus é amanhã. Então Ele não será amanhã. Eu quero que você entenda quando Elias, após ter profetizado que não haveria chuva e que fugiu-se de Acabe, só para que você entenda, Deus disse para ele: vai a Sarepta, porque eu já preparei uma mulher para que te dê alimento. Você entendeu? O profeta vivia hoje e Deus já havia determinado ou levantado alguém para que o abençoasse, o servo de Deus. O surpreendente é que o profeta, ele acreditava que chegaria na casa de alguém que tinha farturas de alimento, porque era Deus que estava proporcionando a ele algo. Mas por surpresa, ele chegou na casa mais pobre, a mulher mais pobre. A situação dela era tão difícil que ela disse: esta é a nossa última refeição. E ele disse: então traz primeiro para mim, e depois você faz para você e seu filho. Eu só gostaria que você entendesse o que Deus tem. Por quê? Ela disse: só tem para mim, meu filho, comer. Ele disse: então traz primeiro o meu. Isso significa que não estava sobrando para ela. Mas na obediência da palavra, como eu disse aqui, o Senhor nos traz a obediência. Ela colocou em prática a sua fé com atitude. Fez o bolo, levou o almoço ao profeta. Ele comeu, ele tomou
pois não faltará azeite na sua botija, e nem farinha na sua panela. Palavra profética para a sua vida. Você não vê a saída, você não está encontrando a resposta, você não sabe o porquê do fato ou o porquê do momento, mas sobre esta palavra eu profetizo na sua vida: obedeça a palavra e Deus vai te sustentar, porque Ele é poderoso. Quando Deus disse a Abraão: eu volto ao peixe, houve-se um conflito de ideias, porque Deus disse: deixe a sua parentela, sai do meio da tua parentela e eu lhe mostrarei o lugar. É muito misteriosa a palavra, irmãos, às vezes, porque no entendimento nosso, vai porque já está tudo certinho, estou te enviando para um lugar bacana. Mas quando Deus diz: vai porque eu te mostrarei, eu vou te dar a direção. Se nós tomarmos posse da palavra e acreditar, já está escrito em Deus aquilo que iremos conquistar, o que iremos receber, as vitórias de Deus sobre a nossa vida. Eu não costumo dizer, meus irmãos, que eu recebo bênção. Eu não recebo bênção. A palavra de Deus diz que elas me seguirão. Então eu quero que você entenda que as bênçãos ela tem por obrigação em me seguir, seguir os meus pais, seguir a minha vida. Então eu não venho para a igreja para receber bênção, eu venho à igreja para adorar e agradecer a Deus pela salvação que Deus já me concedeu. Porque hoje eu posso estar lutando por minha salvação, mas em Cristo eu já sou salvo. Porque o meu futuro já é o presente de Deus. Agora, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que pessoas acreditaram naquilo que não viram. Como é dizer para alguém: sai, começa a caminhar, eu vou te mostrar um lugar bacana. Aí você já imagina: eu vou sair da minha casinha de 2 cômodos, que quando chove pinga algumas goteiras, e vou para uma mansão. Não, existe um processo para que você chegue no determinado lugar que Deus tem para a sua vida. Porque Deus, conhecendo o ser humano, meus irmãos, Ele nos entende o nosso egoísmo, e se nós sairmos de algo e já partirmos para coisa tremenda, está no ser humano o espírito de grandeza, de querer ser. Eu não sei se você sabe que na polícia existe uma hierarquia até você chegar lá em cima. E o porquê que é essa hierarquia? Para que quando você chega lá em cima como um capitão, um coronel, você não humilhe um soldado, porque eles passou por todo aquele processo. Cabo, soldado, primeiro sargento, segundo tenente, até chegar lá. Isso acontece às vezes até no meio da igreja. O perigo de pegar um diácono e levar ele ao pastorado. Ele não vai entender o que é ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, ou até mesmo um pastor, para que quando ele chegar lá em cima, ele vai falar: um dia eu fui um diácono, eu sei que quer começar lá de baixo. Você vai encontrar no livro de Deuteronômio 28, no processo da leitura, e vai entender que a bênção
ela é comandada por Deus. A Bíblia diz que Deus dá ordem à bênção para que ela te abençoe. E às vezes nós usamos a imaginação, Deus dizendo assim: olha a bênção, agora eu ordeno que você vai lá e abençoa o pastor Nivaldo. Aí a bênção: não, vai porque é uma ordem. Então até a bênção está sujeita a Deus, e Deus o manda a quem Ele quer, para que nos segue. Agora, as vitórias e as conquistas de Deus, nós buscamos através do nosso esforço, através do nosso desempenho na nossa vida espiritual para com Deus. Eu quero atravessar aqui, correr direto ao processo da vida de Abraão que ele atravessou, e você vai entender que, mesmo Deus falando para ele que lhe mostraria um determinado lugar, e temos um conflito com seu sobrinho. Mas tudo estava sendo coordenado por Deus. E você vai entender Deus provando a vida de Abraão quando chegaram nas campinas de Sodoma e Gomorra, o mar de Sodoma e Gomorra, e o outro lado da campina, e os pastores de Ló e de Abraão entraram em conflitos. E Abraão chamou a Ló e disse: escolhe qual lado que você quer ir. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que o pasto, para que você entenda, o capim, o lugar para o gado pastar, estava verde, estava bonito, estava vistoso aos olhos. Abraão olhou para o outro lado, e a Bíblia diz que a terra era seca. E Ló disse: eu vou escolher esse lado, porque está bonito. E Abraão disse: o lado que você escolher, eu vou ao oposto. Entenda, muitas das vezes nós tomamos decisões olhando pelos nossos olhos carnais. E quando nós tomamos decisões com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso querer, as coisas não acontecem. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, buscamos a direção da palavra, ouvimos a voz de Deus, você pode ir para o lado que não está produzindo nada, porque dali Deus fará surgir coisas grandes e maravilhosas, porque as bênçãos do Senhor vão te seguir. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida aquilo que você está vivendo, aonde você não está vendo saída, aonde você não está encontrando solução. Sobre esta palavra profetiza a tua vida. Deus tem coisa boa para você. Não olhe com os olhos físicos, olhe com os olhos espirituais, porque o que Deus faz, aleluia, o homem não pode impedir. A porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus fecha, o homem não abre. Mas quando nós estamos sob a direção de Deus e sobre a promessa de Deus, há de se cumprir. Você pode passar por uma trajetória difícil, você pode atravessar o deserto, Deus vai te manter em meio ao deserto, porque Deus sempre tem uma bênção preparada para aqueles que acreditam, para aqueles que obedecem. Em meio ao deserto, você não vai morrer no deserto. É
quando Deus faz promessa, Ele vela em cumprir. Aí você pergunta, pastor, é necessário que se manifeste alguém em revelação, em profecia, alguém que saia pulando, sapateando, coloca a mão na minha cabeça? Meu irmão, não é necessário você sair atrás de vaso procurando alguém que profetiza ou que revela. Aqui está a palavra e Deus está dizendo nesta noite: eu vou cumprir na sua vida aquilo que eu prometi. Aleluia! Porque não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Pode passar dia, pode passar semana, pode passar mês, mas aquilo que Deus falou através da palavra, ela vai se cumprir na sua vida, na vida da tua família, nos seus negócios, porque Ele é glória a Deus. Às vezes nós ficamos apreensivos. Eu vejo hoje um trabalho como esse que se inicia, né? Talvez você não ouviu. Há uns dias atrás que eu estive aqui, não vou repetir tudo que eu falei não, mas vou acrescentar. Eu acho tão lindo a forma que Deus faz. Eu dirigia uma igreja há 10 anos. E um dia o pastor presidente chegou com o vice-presidente e disse: olha, pastor, Deus tem coisa muito grande na sua vida. E nós vamos estar te tirando da igreja. Eu dirigi uma igreja grande. Porque Deus tem coisa linda. Deus falou comigo que tem coisa tão boa para você. E eu falei: poxa vida, eu dirijo uma igreja com mais de 100 membros, uma igreja linda. E Deus tem coisa melhor do que isso. E de repente eu estou sendo pedido de uma forma educada para se retirar do ministério. Sabe quando fala assim, aqui você não serve? E direto assim. Quando disseram isso, o meu chão sumiu. Você está convivendo com pessoas há 10 anos. De repente você vai deixar de ir lá naquele lugar porque a direção acha que você não serve, o seu linguajar é diferente. Isso alguns anos atrás eu cursei teologia e havia uns senhores de idade. Eles disseram: agora estão querendo modernizar o nosso ministério, né? Eu fui cair na besteira e falar para eles que eu estava fazendo teologia, meu irmão. Os senhores, aquela visão, aí está modernizando, agora vai desandar as coisas. Aí disseram, me convidaram para se retirar. Eu gostaria de te dizer uma coisa. Quando eu tinha 9 anos de idade, Deus fez uma promessa que teria coisas boas e maravilhosas para a minha vida. Aos 33 anos de idade, se cumpriu aquilo que Deus tinha. O dia que Deus falou em meu coração, nós alugamos uma garagem e começamos a cultuar. E não era uma garagem como um salão bonito igual esse, não. Era metade e bem baixinho. Se você quisesse assim para passar, chão rústico, caidinho, numa esquina, não tinha porta, era uma porta. Eu falei: vamos cultuar, vamos pedir a Deus. Isso se fez agora 9 anos. Nós estamos com um prédio de R$500 mil pago. Porque Deus fez uma promessa na minha vida. Você pode perguntar: pastor, o senhor saiu da garagem para esse prédio? Não, nós temos processos de vizinho chegar com um porrete na porta da igreja e dizer: nós não queremos culto porque crente é barulhento. E você tem que ir lá e falar: não, moço, eu vou pregar sem microfone, eu vou tocar violão
violãozinho ser elétrico para não incomodar. E Deus vai honrando. Você passa pelo deserto e sai do outro lado glorificando Deus. Quando Ló tomou uma decisão, com seus olhos físicos e carnais, ele estava tomando uma decisão errada, porque ele estava para o lado pecaminoso. Mas Deus estava do outro lado fazendo uma promessa a Abraão. Disse: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, começa a contar as estrelas. Ah, meu irmão, vamos supor que Abraão olhou e disse: Senhor, até 100, 150 eu consigo contar. Vamos a outro versículo que a Bíblia diz que Deus conhece a cada estrela e o chama pelo seu nome. Senhor, até 100, 150, Abraão não estava entendendo, mas estava obedecendo. Senhor, eu não consigo contar. Ele disse: então, eu farei de você uma grande nação, assim como as estrelas que estás no céu. Consegue Abraão contar as areias? Abraão disse: Senhor, eu não consigo, pois assim será a sua descendência.